Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar aqui sobre um serial killer que inspirou a franquia do filme O Pânico, tá? Cinco universitários foram assassinados, né, na verdade, em apenas 4 dias para você ter dimensão dessa história. Uma cidade inteira entrou em pânico total, tá, pessoal? Centenas de jovens abandonaram suas casas com medo, tá? E os pais correram para buscar os seus filhos, né, nas escolas, aquela coisa toda. E os estudantes de universidade e tudo mais começaram a dormir em pequenos grupos, tá? E esses grupos geralmente tinham algum mecanismo de defesa. A maioria estava dormindo ali com um taco de beisebol para tentar se defender se eventualmente essa pessoa viesse a atacar esses pequenos grupos, né? Pouco tempo depois, tá? A polícia anunciou que tinha encontrado o principal suspeito. Porém, vocês vão se surpreender. A pessoa que foi presa, ela não era o serial killer que estava atacando a cidade. O cara era inocente. Enquanto isso, todo mundo achava, né, que a cidade já estava protegida porque a pessoa tinha sido presa. Na verdade, ele tinha sido preso, só que Mas por em um outra outro crime, cidade. um outro Exatamente. crime, né? Exatamente, em outra cidade e por um outro crime. E o que ninguém percebeu é que ele tinha a polícia, né, tinha em posse dela uma fita com a voz do criminoso, as músicas, os pensamentos que ele gravava, tudo ali que ele pensava, os pensamentos perturbadores, ele gravava, deixava registrado. Tudo isso tinha numa fita, até mesmo o nome dele, só que a polícia simplesmente não deu play. Então a polícia viu a prova, só que não levou em consideração e abandonou ali. Então, se a polícia tivesse aquela fita, né, pegado aquela fita e ouvido aquela fita antes, já tinha pego o cara muito antes e também não tinha prendido o outro que era inocente, né? É, dos homens, né, na verdade, o homem, tá, cujos crimes anos depois ajudariam a inspirar um dos maiores filmes, né, do cinema e tudo mais. Cara, e eu acho que, na verdade, é um dos casos mais bizarros, tanto quanto o do Ted Bundy, né? E o do Ted Sim. Bundy também, se você não assistiu, vai estar aqui no canal também, é extremamente bizarro, tá? A história desse cara, tá, pessoal? Ele é o Danny Rowling, né, que é a pessoa que a gente vai falar hoje. Ele queria ser comparado com grandes assassinos como Ted. Então, ele queria ser famoso por causa disso. E ele ficou conhecido Conhecido, como estripador de Gainesville. isso. Todos os anos, milhares de jovens, né, pessoal, chegavam a Gainesville, na Flórida, para iniciar uma nova fase da vida, né? Ali Tudo era uma mais. cidade universitária. Era tipo a USP, a UFMG, não é Sim, isso? aí era uma cidade onde tinha muito universitário ia para lá, então muita gente saía de outros estados ali dos Estados Unidos e ia para lá para estudar. Exatamente, era de fato uma cidade universitária, tá, pessoal? Só que o maior problema de muitos daqueles estudantes era descobrir se conseguiriam acompanhar as matérias ou sobreviveriam à convivência com pessoas que nunca tinham visto antes, né? Porque era todo mundo É desconhecido ali. desconhecido. Você acabou de sair do ensino médio sendo um adolescente, né? E você vai ser adulto, porque seus pais não estão lá, então você começa a conviver. Porque lá é dividido em dormitórios, normalmente dorme, fica em duplas nos quartos. É igual aquelas Então, cidades pequenas que isso tem é universidade. justamente assim. E aí já tinha todo esse processo de adaptação. E aí, em agosto de 1990, começou a aparecer uma pessoa rodeando ali entre as árvores para atacar as pessoas. Isso. E aí, pessoal, para você ver o desfecho, né? Isso aconteceu em 1990, enquanto os jovens estavam focados nos estudos, chega um homem danado, né, na cidade ali e tudo mais, carregando ferramentas, armas e uma obsessão que vinha crescendo havia muitos e muitos anos, né? Ele não tinha uma casa, não tinha uma vida estável e também não tinha praticamente nada a perder. Ele era um cara que
pra ele tanto fez, né? Isso aí, esse perfil dele é diferente dos outros que a gente veio falando, porque os outros tinham família, tinha casa, tinha uma vida comum, e ele não. Ele Isso, era uma pessoa totalmente deixa a vida me levar, não tenho nada a perder. isso. E antes que a primeira semana de aulas terminasse, tá, pessoal? 5 jovens estariam basicamente mortos ali. O mais assustador é que ele não escolhia casas, casas, né? Ou familiares, ou alguém tipo isolado e tudo mais. E não É, tinha um perfil ali, ele, né? ele não ia pelas casas isoladas da cidade, ele escolhia um apartamento aleatório ali no meio da vizinhança e era isso. Que era próximo meio que Ele dele ali, né? procurava alguns próximos de mata, né? Mas, por exemplo, se tivesse 5 apartamentos juntos, próximos de uma mata, ele ia ali em um deles. Ele não ia procurar um único lugar próximo de uma mata para ficar mais fácil de ninguém ver ele. Isso. E o detalhe, né, pessoal? Enquanto os estudantes acreditavam em estar sozinhos, né, dentro das casas deles ali, né, e tudo mais, das universidades, enfim, o Danny, né, podia estar ao lado de fora, então, esperando, meio que assistindo e escolhendo as suas vítimas ali, né? Ele ficava ali observando, né, as pessoas para poder Exatamente. ficar. Mas vamos começar falando quem era o Danny, né? Ele nasceu em 54, no estado da Louisiana, e o pai dele era policial. E o pai, né, andava de farda, era uma autoridade ali, muito responsável, só que dentro de casa ele era um homem muito violento, então a família que precisava se proteger dele. Então Olha aí que a gente bizarro. já tem também um outro padrão, que é a pessoa que sempre vem, na maioria das vezes, né? Sempre é foda de falar, mas na maioria das vezes vem de uma família disfuncional. E o pai dele, o James, agredia a família, a esposa, controlava todo mundo dentro de casa e descarregava muito a raiva nos filhos. Será que ele batia neles, né, no caso? Agrediam eles e assim, por motivos mais bobos possíveis, assim, uma resposta errada, um gesto que ele achasse desrespeitoso, a criança tá respirando mais forte. Já era motivo para Pra ele ele. ficar explosivo ali e agredir. E o Danny, tá, pessoal? Ele cresceu ouvindo que não era desejado e tudo mais, que nunca deveria ter nascido. Então, imagine isso para um filho. Sim, isso Você já falar aconteceu. assim, você é tipo uma praga, um exemplo, É um né? peso na minha Um vida. peso. Então, isso foi meio que alimentando aquela dor dele, né? Sim. Em uma ocasião, depois de considerar que havia sido humilhado pelo próprio filho ali, né, James o derrubou, né, colocou algemas em seus pulsos e chamou os outros policiais para levá-lo, né, embora como se fosse um criminoso. Olha Que que loucura. bizarro. Criança vai traumatizar o menino. Vai E traumatizar o teve menino. caso também do cachorro do Danny que o pai violentou, né? O Danny tinha levado o cachorrinho para casa. O pai estressou com o cachorro, machucou o bichinho e ele infelizmente não sobreviveu. Ele era ruim com todo mundo. O pai dele era ruim com ele, com o irmão, com a mãe, Com com todos, todo né? mundo. Ele não tinha um parafuso ali certo, eu diria, né? Não é à toa que o cara virou aí esse. Porque a gente já vem falando de Sim, relatos, né? infelizmente, né? A É, maioria tem família disfuncional por algum motivo, e muitas das vezes é por causa de agressão, agressividade, ou a criança notar que ela não era desejada, que ela é um fardo para a família. isso. Então, tudo isso Vai, dá uma afetada ali no psicológico dela quando vai ela criando uma crescer. bagagem, né? E Exatamente. antes mesmo, tá, pessoal, dele terminar, né, os anos ali do tempo de escola, aquela coisa toda, né? Os conselheiros da própria escola já perceberam a agressividade, a impulsividade e até mesmo a própria dificuldade que ele já tinha. Então ali já começou a ter um perfil, né? Já tinha um perfil parecido com o pai, né? E isso. Porque o pai era agressivo, o pai era Ele impulsivo. meio que puxou o O pai, pai era né? explosivo, então era um comportamento que ele via como certo, nem como certo, mas como normal. Isso. E na adolescência, tá, pessoal? O Danny, ele passou a beber, usar drogas, desandou no mundo com força, né? Fugir de casa e cometer pequenos crimes, né? Isso é típico, né? Isso, aí começou com os furtos, depois foi invadindo casa, aí começou a observar a mulher escondida pelas janelas, e ele foi descoberto algumas vezes.
E ainda assim ele continuava, Olha que porque era bizarro. pequeno delito, né? Não era nada tão sério. Nada Esse demais. pessoal via, tocava ele de lá, ele voltava. Mas ali já começou um pensamento meio que Com doentio, né? certeza. Então, e aí, tá, pessoal, em menos de um ano, acumulou problemas disciplinares e tudo mais, porque o cara já estava mexendo com drogas, já fazia isso, já praticava crimes e tudo mais, e ele foi acusado de posse de drogas e acabou dispensado. Isso foi quando ele tentou entrar na Força Aérea dos Estados Unidos. Olha aí Aí, que loucura, pessoal. no início, né, ele, com menos de um ano, aconteceu isso, que ele foi pego com droga e foi dispensado de lá. Isso. E aí, tá, pessoal, nessa dimensão que foi acontecendo tudo com ele e tudo mais, ele voltou para Louisiana, né, por algum tempo, pareceu tentar construir a vida meio que normal e tudo mais. Só que ele já tinha essa bagagem de, sei lá, rejeição, né, e tudo mais. Ele Então, começou a tentar ter uma vida normal, começou a frequentar a igreja, conheceu uma menina, casou, teve uma filha. Só que essa estabilidade durou pouco, porque ele vivia recorrendo ao álcool, droga, tudo isso para lidar com a pressão da vida familiar que ele tinha. Então, a agressão, né, toda a violência que ele sofreu ali na infância, continuou perdurando ali a vida inteira. Então, ele sempre tinha essa pressão isso. que ele tinha vivido antes, ele continuava com ela pela vida. E aí, tá, pessoal, nesse desfecho e tudo mais, ele começou a descontar essa violência no próprio casamento, né? Sim. E isso meio que para a esposa dele foi um choque tremendo, porque o cara meio que foi transformando no próprio pai que ele sempre tinha Rodeou, ali. né? É, Ele sempre reproduziu exatamente. a mesma coisa do pai. E Isso. aí o casamento não durou. E aí, depois que teve o divórcio e aconteceu a separação, o Danny voltou sua vida total para a criminalidade. Isso. Ele começou a assaltar a loja, começou as invasões, atacava mulheres, atravessava de um estado para o outro sempre deixando um rastro, ia de um lado para o outro sempre fazendo alguma coisa. Ele sempre cometia um crime ali, assaltava, atacava uma mulher e ia trocando de lugar. E ele foi preso, tá, pessoal, por assalto à mão armada, só que cumpriu pena e saiu, né? E assim, porque nos Estados Unidos eu acho que você pega prisão perpétua ou então um grande período de anos é quando você Normalmente ceifa a vida de alguém, né? são os crimes que a gente considera aqui como hediondos, né? Isso. E aí, tá, pessoal, ficou nessa, preso, solto, e tentou recomeçar, mas parecia que a vida dele tava uma verdadeira, tava ladeira abaixo, eu diria. Sim. Ele, jovem ainda, ele já tinha passado a grande parte da vida dele preso. Isso, E ele estava sempre fugindo das consequências dos atos que ele fazia. isso. Então ele vivia na vida louca ali desde sempre. E aí, tá, pessoal, em novembro de 1989, três pessoas foram encontradas mortas dentro de uma residência, tá? Lá em Louisiana, lá para aquele lado, daquela quebrada Aquele lá. lá de lá. É, para aquele lado de lá, né? Julie, seu pai e uma criança de apenas 8 anos, gente. Que é isso? Aí já começou a bizarrice aqui, né? E a cena encontrada foi totalmente Extremamente. violenta. O É. corpo da Julie tinha sido limpo e tinha sido colocado em uma posição que ele criou. Então ele matou ela de uma forma e depois colocou ela em outra posição ali que ele achou que deveria colocar. Imagina a polícia chegando lá e vendo. Exatamente. Olha que E loucura. aquilo ali não parecia que era simplesmente um ataque, um latrocínio, parecia uma assinatura. Ele queria que as pessoas Exatamente. conhecessem ele por causa daquele modus operandi. Igual eu tinha falado antes, ele queria ser conhecido como um grande serial killer, igual o Ted Bundy e outros que passaram aí na década de 70, porque ele é da década de 90, né? Isso. Ele tá fazendo isso em 90, então ele já conhecia, todo mundo já sabia do que essas pessoas já tinham feito ali anteriormente. Isso. E aí, tá, pessoal, o DN, ele não foi o principal suspeito. Na verdade, devido a esse homicídio com essas três pessoas, os policiais e também os investigadores
acharam que era ali o ex-namorado da Julie, né? É porque é o mais comum, né? Em Normalmente, você tese, vai sim. procurar as pessoas mais próximas da família. Quando é casos assim em casa, normalmente você busca por pessoas próximas. Isso. E aí, detalhe, tá, pessoal? O cara foi preso por uma coisa que ele não fez, porque ele tava respondendo. Aqui a gente, igual aquele caso lá da Deolane, que ela tá presa temporariamente, né? Sim. Então ele tava preso temporariamente até que chegasse a alguma As conclusão. conclusões. Só que o Danny, ele tava fora do negócio, né? Sim. E 6 meses depois, tá, pessoal? O Danny tomou uma decisão que encerraria, né, definitivamente qualquer possibilidade de voltar para casa. E aqui foi um pontapé inicial para tudo que ele vai fazer daqui para diante. Eu acho que foi a vingança dele, né? Eu vou só. Ligar a luz aqui, tá, pessoal? Relaxa. Pode falar. Foi a maior vingança dele que ele procurou o pai. Ele foi atrás do pai e ele disparou diversas vezes contra o pai. O pai sobreviveu, mas ele ficou com sequelas permanentes. E depois desse ataque, ele fugiu de Louisiana. Ele roubou o veículo, invadiu. Fez tudo que ele fazia antes. Invadiu o lugar, atravessou o estado da Flórida para viver em outro lugar. Porque ali na Louisiana não dava mais, já que ele atacou o pai gravemente. Isso, exatamente. Aí é embaçado, né, pessoal? E o detalhe é que ele meio que começou a viver meio que como um nômade ali, né? Sim. Ele montou um acampamento, né, totalmente improvisado em uma área de mata próxima aos apartamentos da onde? Dos universitários. Aí a gente já chegou em agosto de 1990, que foi que a gente começou falando. Exatamente. Então ele já estava ali nas universidades, onde ele fez o acampamento, que ele podia observar as vítimas, né? Uhum. E aí, começando, as primeiras vítimas foi Cristina, de 17 anos, e a Sônia, de 18. Meninas novas. É verdade. A Cristina queria trabalhar com desenvolvimento de casas acessíveis para pessoas de baixa renda, então queria cuidar ali das pessoas mais vulneráveis socialmente, né? E a Sônia queria ser professora. Olha que loucura. Então as duas estavam começando, né? A vida acabou de formar no ensino médio e estavam indo começar o sonho da universidade ali, e elas dividiam o mesmo apartamento no sudeste de Gainesville. E no dia 24 de agosto de 1990, o Danny simplesmente invade o imóvel. Ele entrou ali e dias depois os pais começaram a tentar ligar para Cristina, mas ela já não respondia mais. Não tinha, né? Porque ele já tinha Ceifado. acabado com a vida dela. E aí, tá, pessoal, a família pediu que a polícia verificasse o apartamento, né, fizesse ali algum tipo de busca, né, para ver o que estava rolando com eles, né? E aí os corpos haviam sido posicionados como o da Julie, né? Isso. Olha que bizarro, Sempre pessoal. mantendo a assinatura dele, né? Isso, havia sinais de violência extrema, tá, pessoal? A gente não consegue nem falar por aqui porque realmente devido às políticas do YouTube. Mas é para você entender o contexto dessa história que é bizarro, né? É muito pesado. Isso. Agredia de forma muito pesada e aquilo não parecia uma cena de roubo, porque não tinha nada fora do lugar. Isso. Ele só chegou e atacou as meninas. Isso. Mas aí, tá, pessoal, nesse intervalo, né, a polícia estava tentando entender e também compreender o que havia acontecido. Outra vítima já estava sendo procurada, tá? No caso aqui, a Christy, né? Roy, tinha 18 anos e trabalhava como auxiliar de registros no escritório do xerife do condado, tá? Ela é uma menina que gostava de casos de crime, queria trabalhar com investigação de cenas de crimes, uma menina muito dedicada e gostava do que fazia, e ela raramente faltava do serviço. Então, quando ela começou a faltar, ela não apareceu para trabalhar, os agentes ali, né, os policiais acharam estranho e começaram a ir atrás dela. Então, eles decidiram ir na residência para ver o que aconteceu. E aí ela foi encontrada morta dentro do apartamento e poucos quilômetros de onde a Sônia e a Cristina também já tinham sido mortas. Olha aí aqui já começou a fazer, tipo aí assim, já desandou, né? Exatamente. Já- A semelhança entre o crime eram muito iguais, assim, as três estavam posicionadas E com muita violência, com muita né? violência.
e o mesmo tipo de violência e também uma forma muito estranha dele posicionar os corpos ali. Isso. Eram muito específicos. E nada que já foram basicamente 6 assassinatos, Foram né? 6 pessoas. 3 meninas e os familiares ali, Os 3 da inclusive a criança, né? Sim. É bem bizarro, tá, pessoal? Só que aí a notícia se espalhou rapidamente, tá, pessoal? O FBI, para vocês terem ideia, tá? O FBI foi acionado para você ver a dimensão de tudo isso, né? A Polícia Estadual enviou uma unidade móvel de investigação e tudo mais, e o governador do local, né, recomendou que os estudantes evitassem permanecer sozinhos, né? Olha aí que loucura. Eu acho que como a gente já tá aí, né, na década de 90, as coisas funcionam mais rápidos na polícia. Porque se fosse na década de 70, ele matava 30 aí até pegar e descobrir. Se pegasse. Exatamente. E aí eles já começaram a ligar os pontos, ver que era realmente um serial killer, porque tinha padrão de como o corpo era posicionado. Então tudo isso já aciona um alerta ali e o FBI já entra na história para tentar acabar e pegar a pessoa o mais rápido possível. Isso. E aí, tá, pessoal, a cidade meio que transformou em um caos total, né? Porque os estudantes estavam basicamente dormindo juntos, tá? Em salas, tá? Em quartos, em pequenos grupos, para vocês terem ideia, tá? E até mesmo para quem dormia no carro, porque nos Estados Unidos é até normal as pessoas que trabalham ali o dia inteiro ter um motorhome, alguma coisa assim, e acaba dormindo no carro. É super normal lá, né, pessoal? Sim. E eles usavam tacos de beisebol, igual a gente tinha falado, facas e vários objetos improvisados para ficar do lado da cama, para, se caso ele chegasse, eles tentassem pelo menos se defender ali. Então virou um caos, igual você falou. Realmente o pessoal ficou extremamente com medo e alarmado. Só adolescente, né? Isso. De jovens, assim. Imagina pros caras que, tipo assim, veio de outra cidade, de outro estado para poder estudar lá, porque lá era o centro, tá, pessoal? Das universidades e tudo mais, né? E depois de 2 dias que tinha acontecido a descoberta das 3 vítimas, mais 2 corpos foram encontrados. Não para! Não para. Manuel e Tracy eram 2 universitários também, que dividiam um apartamento. E o Danny entrou no imóvel durante a noite. O Manuel tentou reagir. O Tracy ouviu a luta e foi ver o que estava acontecendo. E aquilo ali ele também foi surpreendido com o Danny ali. E quando viu que realmente estava acontecendo, né, um ataque, ele voltou para tentar se proteger e bloquear a porta, mas ele não conseguiu. E aí ele acabou com a vida de mais 2 pessoas. Eu tô tentando imaginar esse cenário. Eu acho que ele, tipo assim, igual tem esse negocinho aqui atrás, eu acho que eles tentou fechar a porta e colocar alguma coisa pra bloquear, né? Isso. Pessoa, né? Justamente. É tipo um filme de terror mesmo, pessoal. Não tem nem outra. Do nada, no meio da noite aparece uma pessoa. Exatamente. Então, tá, pessoal, uma cidade de universitário inteira passou a acreditar em qualquer janela aberta, qualquer barulho no corredor, ou qualquer movimento, os caras meio que entrou em pânico total. Exatamente, né? Achando que o assassino podia estar voltando. Qualquer ventinho que batia ali na janela já dava medo, né? Exatamente. Só que aí, tá, pessoal, começaram a ter várias denúncias, né, apontando para um estudante que não tinha nada a ver com a história, chamado Edward. Eu acho que é por causa dessa pressão tão grande que estava na cidade, também estava uma pressão muito grande nos policiais. Então, eles queriam achar alguém de qualquer forma. Mas aí, se prendesse o cara e continuasse, né? Não ia dar em nada, né, pessoal? Não ia dar em nada, mas aí que tá o problema. Se prendesse e continuasse acontecendo. E esse Edward, tá, pessoal? Ele era um pouco... A fisionomia dele era um pouco incomum, né? Porque ele tinha cicatrizes no rosto. Então o pessoal meio que começou a julgar ele como se fosse um cara estranho. Sim, mas ele era talvez um pouquinho. Ele andava com facas e ele tinha interrompido o uso de medicamentos relacionados a transtorno mental. Então... Mas às vezes o cara tava na dele. Mas isso aí era um indício para a sociedade, para a polícia, que talvez ele podia estar atacando, né? Podia estar descontrolado, porque não estava medicado. Pode ser Pode ser um indício. Mas se você tá lá no... Universidade,
sabendo que tá todo mundo dormindo em grupo, você não levaria uma... Faca no bolso também não. Com certeza. Então, né? É. Isso aqui eu acho que é uma justificativa, a não ser que ele andava antes dos acontecimentos, né? E ele foi preso, na verdade, foi porque ele agrediu a sua avó. E ele recebeu uma fiança de R$ 1 milhão, então $1 milhão, na verdade. Então ele não ia conseguir sair. Então ele ficou ali dentro e a polícia começou a ver os indícios, ver o apartamento dele e viu que tinha revista relacionada à arma, a facas, a mulher. Então tudo isso era um indicativo de um serial killer. Mas lá naquela época, Não tinha site de bobiçada? 90 já tinha? eu acho que na época, Paulo, deixa aí nos comentários, você acha que na década de 90 já existia site de bubiçada? Eu acho que não. Só as revistas. Só as revistinhas aí do amor. E aí tinham fibras e, na verdade, as fibras de cabelo que eles localizaram das vítimas, enfim, na época não tinha como afirmar se era ele ou não que estava ali, porque não tinha como identificar o DNA. Não tinha De fato, tecnologia, não tinha será? tecnologia. Mas também eles não quiseram descartar ele, porque tudo indicava que era ele. Tudo indicava que ele, né, tinha um perfil desse assassino. Só que aí entra uma pauta muito importante, tá, pessoal? Os vestígios biológicos encontrados nas 3 cenas, né? Indicavam que o criminoso possuía sangue tipo B. Só que o Edward, né, o cara das revistinhas, das cicatrizes e das faquinhas, tinha o tipo sangue A. Ele Então, ainda assim continuou, mas né? ele, né? Não, mas aqui já deveria ter descartado, olha. Mas ele ficou preso, na verdade, foi por causa da Por avó, outra né? coisa, Por causa mas do ataque contra a avó. mas o pessoal começou a jogar o BO pra cima dele, achando Sim. que ele era esse. Isso aqui é foda, né, velho? Isso aqui é foda. E aí, tá, pessoal? A cidade inteira precisava acreditar que ela estava segura. Na verdade, não estava não, tá? Achou que tinha pego o cara, que era ele, tinha parado, mas não parou por aí, né? Isso acontece muito. A gente vê muito caso de pessoa que é presa indevidamente só por ter um trejeito, um estereótipo de algo que combina ali com aquele crime que aconteceu e a pessoa não tem nem chance, muita chance de se defender. Alguns conseguem, Isso. igual esse caso aí do sangue, né? Que é uma prova que não tem como burlar. Exatamente. Algumas vezes não tem isso e a pessoa é Verdade. presa indevidamente. Na sua opinião, tá, pessoal? A polícia estava tentando proteger a população ali e tudo mais, oferecendo ali um culpado, né? Ou estava tentando meio que acalmar a mídia? Porque a mídia estava em cima na cidade. Eu acho que ela estava tentando acalmar a imprensa. Eu também. É muita pressão em cima da polícia. Isso. O povo ali do jornal fica macetando eles para tentar um culpado, um desfecho, alguma coisa, para ver como que tá as investigações. Eles acharam alguém e falaram, vai ser isso aí mesmo, e para dar uma acalmada. Eu acho que foi isso. Isso, é verdade. Pode ser mesmo. Enquanto o Edward era tratado como possível assassino, tá, pessoal? O Danny, ele já havia deixado Gainesville, né? No dia 7 de setembro de 1990, apenas 10 dias depois da descoberta das últimas vítimas, né? Ele entrou armado em um supermercado na cidade de Ocala, né? Ou Ocala, sei lá. Ocala, né? E anunciou o assalto e tentou fugir. Olha aí que loucura. Pois é, a polícia reagiu, conseguiu Conter, capturar ele, né? E ele foi levado pra cadeia por causa de roubar a mão armada. Mas não pega ele como serial killer. Exatamente. Olha e a que cidade de loucura. Ocala era aproximadamente 60 quilômetros ali de Gainesville. Outra jurisdição, outro caso. Então não tinha vínculo ali, não tinha nada a ver. Então ninguém percebeu que a pessoa que foi presa por assaltar um supermercado era o assassino procurado em outro estado. E aí, a pessoa Exatamente. Ele provocava tanto pânico, tanta coisa em outro estado, em outra cidade, né? Só que na outra ele foi preso, entre muitas aspas, só por assaltar um supermercado. E aí, tá, pessoal? Não parou por aí, né? A revelação começaria com uma mulher conhecida como Danny, tá? Lá de Louisiana e tudo mais. A acompanhar as notícias sobre o crime, né?
Cindy se lembrou de uma frase que ele havia dito anos antes. Aqui já começou a ficar bem interessante, tá? Danny afirmou que um dia deixaria sua cidade e iria para um lugar onde pudesse ficar ao sol observando mulheres bonitas. A Olha aí. loucura. Amém. Olha que loucura, gente. Ex-marido da Cindy também teria ouvido uma confissão ainda mais perturbadora. O Danny falou pra ele que ele tinha um problema. E quando ele perguntou, né, o que foi, ele respondeu que ele gostava de enfiar faca em pessoas. Que loucura, né, E velho? aí, como a Cindy viu que ele tinha sido preso lá e ela tentou afastar a suspeita. Ela falou, não, é possível que é a mesma pessoa, assim. Só que as mortes das duas cidades pareciam muito semelhantes da família e dos 5 universitários. E aí, ela, em 1990, em novembro, ela ligou para o serviço de denúncia e falou que conhecia um cara e contou tudo isso que ela sabia e achava que esse cara devia ser investigado. E esse cara era o Danny. Que loucura, né, velho? A mulher ligou os pontos ali. Isso. Olha que doideira. Ela ligou os Como que ela pontos fez isso, né, e velho? falou: eu acho que eu conheço Que esse a pessoa que tá danado. matando. E aí, tá, pessoal? Os investigadores viajaram até Louisiana e compararam as cenas ali, né? A maneira como Julia havia sido posicionada, né? Lembrava que havia sido encontrada em Gainesville. O corpo tinha sido limpo, né? Resíduos, né, de produtos utilizados pelo criminoso também apresentava semelhanças. E o exame mostrava que o responsável pelo crime, né, possuía sangue tipo B. Então, as duas cidades, os crimes das duas cidades eram bem parecidos. A forma que os corpos estavam eram parecidas. Ele limpava todos os corpos. Então, até o produto de limpeza que ele usava era o mesmo. Então, aí já tem uma ligação muito grande, né? Muito forte. Isso, E exatamente. aí, eles viram que o Danny também tinha esse sangue tipo B. E eles começaram pela primeira vez começar a enxergar de fato uma ligação entre os crimes cometidos nos dois estados. Mas havia uma outra evidência esperando para ser descoberta, tá, pessoal? Fica comigo aí até o final do vídeo. No mesmo dia em que uma das vítimas, né, de Gainesville foi encontrada, um banco localizado aproximadamente 800 metros do apartamento havia sido assaltado, tá? E uma funcionária colocou discretamente um pacote de tinta vermelha junto ao dinheiro. Geralmente é um Olha, dispositivo, que né? esperta. Isso, porque as notas manchadas, se você levar ali para um comércio, o cara vai acionar a polícia. Já era. A nota fica meio que marcada, né? Horas depois, um policial viu um homem entrando em uma área de mata. Ao seguir o caminho, encontrou um acampamento meio que abandonado ali e tudo mais. No local estava uma arma, ferramentas, uma bolsa manchada pela tinta do banco e um aparelho de videocassete. Olha que loucura. E foi a fita que a gente falou no início, que essa fita foi recolhida, catalogada e guardada. Mas ninguém teve a pachorra de pegar e ouvir. Isso. Olha que doideira, velho. A polícia, será que não ligou os pontos? Não, não é possível. É isso que eu fico mais chocada, porque quase todos, ou a maioria de todos os casos que a gente fala, sempre tem um erro muito grande da polícia. Isso. Estão muito mole em algumas coisas. Exatamente. Quem somos nós para julgar que a gente não é polícia, mas Jesus. E aí, tá, pessoal, meses depois, quando descobriram, tá, que o Danny era o assaltante experiente, decidiram meio que reexaminar o material, né? Então alguém finalmente colocou a fita no aparelho. Lembrando que ele tá preso por causa de assalto a banco. Isso. Assalto a banco não, assalto ao supermercado. Mas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É isso. E aí, como eles viram que ele já era um assaltante experiente, a questão do tipo do sangue dele, o dinheiro que estava ali, então tudo isso eles linkaram ali e resolveram pegar a fita que estava lá guardada para ouvir. Isso. E aí, tá, pessoal, a voz de um homem começou a cantar, a falar sobre sua vida e tudo mais.
Em uma das músicas, ele descrevia um viajante misterioso, né? Um assassino e um homem enlouquecido. Realmente, E cursou entre as gravações, ele falava sobre sua família, os problemas que ele tinha, e ele contava, ele descrevia diversas formas de matar animal. E aqui já é doentio. outra coisa que a gente já comentou também, que isso é um perfil, né, um padrão muito forte. Normalmente eles têm esse histórico de fazer maldade com animal também, quando é serial killer. E o que foi mais, assim, inacreditável é que ele fala o nome dele na fita. Fica tudo lá, Tava tudo ali, E, desde sempre. e essa fita ficou meses esquecida lá dentro do depósito da polícia, tá, pessoal? E é louco demais, porque como que a polícia faz isso, gente? Eu não consigo entender uma coisa dessa. E ele não, tipo, passou ileso da polícia por ser um gênio, por ser bom, por não deixar provas. Ele deixou. A polícia que não, né? Que não tinha agiu de ligado. forma correta para pegar a prova e olhar. Mesmo que não fosse nada, ele tinha que Isso. dar a fita e ver, né? E muitas das vezes, tá, pessoal, ele não conseguiu ser pego e tudo mais, porque as pistas estavam separadas em diferentes departamentos. Então, igual a gente já falou aqui, inclusive, que os policiais, geralmente daquela época, eles não se comunicavam entre si. Então, às vezes, o departamento da polícia aqui tinha sei lá, algum tipo de prova aqui, outra ali, só que eles não linkavam, não Eles tinha não um banco juntavam de no dados, mesmo né? caso. Exatamente. Só que aí, tá, pessoal, com o avanço das análises, do DNA, a ligação, tornou o aspecto muito mais forte dessa investigação, né? Sim, e aí, com as ferramentas que foram encontradas, os objetos roubados da vítima, porque ele sempre leva alguma coisa como troféu. Verdade. Sim, e a confissão do próprio Danny na fita e também para a polícia começou a realmente se fechar o cerco. Isso. E eles chegaram no principal suspeito desse atentado nos 2 estados. Isso. E aí, tá, pessoal, o círculo do Danny começou a meio que ficar fechado e tudo mais. Só que o Danny, vamos recapitular, o Danny ele tá preso por uma coisa que não tem a ver com assassinato. Não é possível. Foi um roubo no supermercado à mão armada, ok? Só que o Danny, ele meio que aproximou de um detento chamado Bob Larrix, tá? Danny passou a descrever os crimes para ele, aquela coisa toda, né? Parecia que era o amigão dele, né? E ele começou a escrever várias páginas. Dando detalhes, né? Detalhes que somente o assassino ou a polícia iam Poderia conseguir conhecer. porque, né, são detalhes muito ricos. São, por exemplo, a posição que ele colocou do braço, do corpo que ele tinha deixado lá, só ele ia saber. E aí, olha que loucura isso aqui, pessoal. Quando os investigadores, né, tentaram interrogá-lo, o Danny e tudo mais, o Danny impôs uma condição meio que loucura. estranha, cara. Olha que loucura. Bob deveria permanecer na sala e responder por ele. Aí as polícias perguntavam e o Bob repetia as respostas que Mas o Ben olha já que- tinha contado pra ele. Olha que loucura. Pra que é advogado? Sei lá, alguma coisa. Fazia. O Bob realmente repetia tudo, tá, pessoal? E, cara, eu tô tentando entender isso aqui. Não sei se ele talvez tinha uma vergonha, ele precisava de alguém pra contar a história e ele confirmava. Exatamente, tá, pessoal? Durante essas conversas foram revelados detalhes das invasões e da maneira como as vítimas tentaram meio que reagir, né? Olha que doideira, velho. Isso aqui é doido. Ele contou que a Tracy, quando viu ele, ou Tracy, eu não sei se é homem ou mulher. Eu dá pros acredito dois que nomes. serve pros dois, né? Então, Fleck. é ela, é menina. E quando ela perguntou. Corta. Vai, pode falar. Então, a Tracy, quando viu ele, perguntou pra ele se ele era o assassino. E o Danny respondeu: sim, sou eu. E matou ele. Imagina que desespero. Tem base. Você falar: agora fudeu mesmo. Que ele tá aqui, o que eu vou fazer? Isso é muito louco isso aqui, gente. É muito doido. Mesmo confessando os 5 assassinatos, né, de Gainesville, ele tentou criar uma explicação meio que conveniente para a sua violência, né, pessoal? Afirmava
possuía sei lá, outras personalidades, né? Existe até um caso que a gente pode falar futuramente de uma pessoa que tinha 17 personalidades, mas ele queria falar que ele tinha uma segunda personalidade e que chamava Yanad. Inadi. É o próprio nome escrito ao contrário, né? De Danny era o Ó próprio que nome. viagem agora. Tem E ele tinha base. uma outra que chamava Gemini. Gemini, Gemini. Gemini, pra mim, é um é o negócio do Google. E aí ele falava que esse Gemini era a personalidade mais agressiva e perigosa e era ele que era responsável pelos ataques ali que ele cometia. Um parênteses aqui também, uma curiosidade, o Ted Bundy, que a gente já falou, eles acham que ele também tinha outra personalidade, porque, de acordo com umas cartas que ele escrevia, ele assinava de forma diferente, ele tinha formas de falar diferente. Então, isso é discutido na psicologia, na psiquiatria, que pode acontecer da pessoa ter mais de uma personalidade e meio que aquela segunda personalidade ali entra na hora ali e ela não fica sabendo o que aconteceu. Bizarro. Só que é muito conveniente ele falar que ele tem outra Tinha que personalidade. ter diagnosticado, né? Exatamente, normalmente é um diagnóstico que vem. A pessoa não sabe. Exatamente. E aí, esse nome Gemini ou Gemini, tá, pessoal? Ele foi retirado, sabe da onde? Do filme O Exorcista 3, tá? Assistido por ele, né? Pouco tempo antes dos assassinatos. Olha que doideira. Conveniente, né? É. Eu vi um negócio ali, achei interessante, vou usar como desculpa. Isso. Só que a ideia dele, eu acho, tá, pessoal, era meio que transformar isso em um transtorno de múltiplas personalidades porque ali. ele tem um transtorno psiquiátrico que ele não consegue responder pelo ato que ele cometeu no momento ali. Ele não é preso, né? Ele é internado. Então a pena é diferente, a forma como é conduzida o julgamento é diferente. Só que os psiquiatras viram que não é isso, que ele não tem nenhuma múltipla personalidade, ele só tem uma mesmo. E aí, nesse desfecho todo, tá, pessoal? O Danny também confessou posteriormente, e tudo mais, os 3 assassinatos cometidos lá em Louisiana, né? E os números das vítimas, né, confirmadas, chegou a 8 vítimas, né? Olha que doideira. É muito doido, pessoal. E durante o processo, a defesa não tinha como apagar o DNA, né, e tudo mais, as gravações e os objetos encontrados, né, e também as próprias confissões. Só. Exatamente, tá, pessoal? E aí, Eles começaram a usar uma outra forma, porque eles tentou o transtorno psicológico, psiquiátrico, que é a múltipla personalidade, não deu certo. Eles começaram a relembrar tudo que ele passou, os espancamentos, a humilhação que o pai causou e eles falavam que isso tinha colaborado, né, alguma relevância. para ele ser o que ele era e talvez tinha criado um transtorno. Os advogados não falavam que ele era inocente, Mas tentava dar uma amenizar, né? falando como que tinha sido traumático a infância dele. Para eles tentar desconsiderar a pena de morte, tá, pessoal? Mas aí ele ia ficar preso ali pro resto da vida, né? Sim. Porque 8 crimes é foda, né, velho? É muito foda. E realmente é uma coisa que afeta muito o ser humano, né? Mas isso não justifica o que ele fez. Exatamente. Mas todos os casos que a gente vem falando aqui, a gente vê que o cara, ele só. Às vezes nem é na maldade. Às vezes ele poderia ser um médico. Sim. Mas devido ao que ele passou, ele se transformou Parece que a cabeça nisso. transforma. Exato. Mas- Eu acho que assim, tem que ser estudado algo assim. Sim, né? eu acho que tem muita ligação. Não justifica, mas tem ligação. Só que todas essas tentativas ali dos advogados, né, da defesa, não teve efeito e ele realmente foi condenado à morte. Olha que loucura, pessoal. E aí, o que que você faria numa universidade na onde tinha um serial killer? É muita loucura, esse caso tem muitas camadas, porque tem o terror que todos os jovens sentiam ali à noite, porque a pessoa podia aparecer aqui, ó, atrás, É, misericórdia,
E também tem a falha da polícia, né? Porque a Exatamente. fita ficou lá por meses. Por que que ele não deu Era play só no ouvir trem? Ia só. pegar E o ele ia cara. pegar o cara. É, E ele foi preso por outra coisa. Ele poderia nunca ter sido preso. é. Se ele não quisesse, se ele não fosse assaltante também. O BitK, por exemplo, ele só foi pego, Porque ele foi pessoal, burro. porque ele foi burro, porque o cara ele não ia ser pego, ele só queria falar assim, eu sou o dono do pedaço. Esse vídeo tá no canal também. Volta lá É, pra assistir. Ele é muito interessante. muito foda. Então esse é meu vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo.